Boa tarde, alunos. Vamos seguir com nossa aula de História. Temática hoje: Índios ou Indígenas e Diversidade Cultural. Vamos iniciar falando sobre esse questionamento: Índios ou Indígenas? Qual a maneira correta, esse termo adequado para se referir a esse povo, tão tradicional, povo nativo do nosso território brasileiro? Primeiro deles, índios. Foi assim que os espanhóis chamaram os habitantes da América em 1492. Eles pensavam que estavam chegando à Índia e que estes habitantes formavam ali um único povo. Então vamos por parte aqui. Em 1492, durante algum período também um pouco antes, logo depois, é o período das grandes navegações, onde os europeus estavam ali descobrindo novos territórios para ligar ali as suas colônias, como foi o caso aqui no Brasil, em 1500, quando os portugueses aqui aportaram. Os espanhóis estavam procurando a Índia, o país hoje, a Índia. O que acontece? Na época, o adjetivo pátrio é aquela atribuição que nós damos à pessoa habitante daquele país. Por exemplo, Brasil, brasileiro, Argentina, argentino. À época eles davam como índio quem mora na Índia, quem é natural da Índia. Hoje sabemos que é indiano. Mas enfim, chegando na América, os espanhóis viram aquelas pessoas ali nativas e apontavam índio, índio, índio. Então todos eram índios. Essa é a primeira denominação dos habitantes nativos do continente americano, ok? Só mais tarde eles perceberam o engano. As terras descobertas ali não eram da Índia, E havia muitos povos que falavam línguas diferentes, como nós sabemos que os próprios nativos aqui do Brasil falavam várias línguas, do Tupi-Guarani a várias outras. E eles tinham as suas tradições e costumes variados. Não era um único povo com uma única cultura ali fechada, eram várias culturas diferentes. Atualmente, tanto indígenas quanto índios são palavras usadas para identificar esses povos nativos desses territórios, territórios que não foram ainda totalmente explorados pela população mais moderna, da civilização moderna como somos atualmente, Mas assim, essa expressão índio teve essa origem inicial por engano pelos europeus por esse período das colonizações. E sobre a palavra índio, nós temos ali a opinião do escritor Daniel Mundruco. Ele é como vocês podem ver pela própria aparência, um descendente indígena ou descendente de índio, como queiram. E ele escreveu mais de 50 livros com a temática sobre o povo nativo ou índio ou indígena, como assim ele colocar. O que vai acontecer? Vocês vão ler aqui a opinião dele, toda a sua carga literária que ele estudou durante vários anos. Ele vai colocar aqui, vai expor, e logo abaixo tem ali um questionamento. Com base no que você leu, é preferível falar índios ou indígenas, de acordo com a explicação aqui do Daniel Mundruco? É preferível falar índios ou indígenas, e por quê? Vocês concordam com a opinião dele? Coloquem aqui a sua decisão de acordo com o que lhe foi falado pelo Daniel Mundruco. Bom, como falamos, os espanhóis chegaram aqui, os europeus chegaram no continente americano e viram que os nativos, indígenas, índios, eles não eram um único povo, um povo único isolado. Havia ali vários povos diferentes com os costumes, e toda a sua tradição. Diversos povos. Quando os europeus chegaram aqui às terras que hoje formam o Brasil, havia diferentes povos habitando o território. Alguns exemplos dele: Tupi, Tupinambá, Cadiué, Potiguar, Caeté, Chavante, Botocudu, Puri, Coropó, Amoré e muitos outros, como é citado aqui. Porém, as diferenças entre eles não foram compreendidas e respeitadas pelos europeus. Sabemos que foi um período ali de colonização, onde os europeus chegaram e, de uma maneira assim muito violenta, exterminaram vários desses povos, Muitos povos desapareceram desde a chegada desses primeiros portugueses, mas a diversidade ainda caracteriza os povos indígenas aqui do Brasil. Esse período de colonização
de escravidão, tanto de negros quanto a tentativa também de escravidão dos indígenas, foi marcante, um período assim negativo da nossa história. Como vimos aqui, vários deles foram até dizimados por esse momento, né? Temos aqui duas ilustrações mostrando, né, homens de diferentes etnias, que um e outro estão aqui só por ilustração. Ainda hoje existem vários povos indígenas que vivem isolados, né? Eles estão isolados ali. Nós, na civilização moderna, não descobrimos eles, não os encontramos, não tivemos um primeiro contato, né? Eles praticamente não têm contato com os que não são indígenas, né? E obviamente não falam a nossa língua, o português do Brasil. Vivem nas florestas, em lugares de difícil acesso e se alimentam da caça, da pesca e da coleta de vegetais. Aquela coleta, porque a colheita ainda não foi inserida ali na cultura deles, é mais uma coleta mesmo de vegetais. E temos ali dois pequenos questionamentos. Ó. As imagens desta página representam indígenas de quais povos? Essas duas aqui estão representando ali indígenas, né, de dois povos, né? Vocês vão ler aqui a legenda de cada um e colocar, ok? Quais são esses povos? E a última questão. Os povos indígenas, eles são todos iguais? Você vai escrever uma frase sobre isso e depois a gente vai... eu vou estar analisando, ok? Analisando individualmente. Os povos indígenas, eles são todos iguais? Seja na aparência, na cultura, nos seus costumes e tradições? Você vai dizer um sim ou não e vai falar um pouco sobre isso, como eles são diversificados ou não, né? De acordo com o que a gente está estudando aqui no momento, ok? Apenas essa atividade aqui para hoje de história. Então até segunda-feira ali com as próximas aulas, ok? Até mais.